Para muitos historiadores, o primeiro Império Persa foi a primeira superpotência da história. Dominou uma área que se espalhava por 3 continentes durante pouco mais de 200 anos e conquistou potências da antiguidade como o Egito Faraônico e o Império Neobabilônico. Desde o seu epicentro, na região que atualmente corresponde ao Irã, chegou a se estender por uma área que hoje abrange cerca de 20 países e foi um dos impérios mais poderosos antes da Era Cristã, até ser conquistado por Alexandre o Grande. Eu sou Camila Veras Mota da BBC News Brasil e conto nesse vídeo como era o Império Persa. A Pérsia Imperial surgiu em meados do século VI a.C., sob a liderança de Ciro II, também conhecido como Ciro Grande. Ele pertencia à dinastia Aquemênida, a família real da qual surgiram outras figuras históricas como Dario o Grande e o rei Xerxes, sobre os quais a gente fala mais adiante. O ponto de origem foi o sudoeste do que hoje é a província iraniana de Fars, nas montanhas da região de Parsa, ou Perses em grego, de onde deriva seu nome. Naquela época, o que existiam nessa região eram pequenos reinos que estavam submetidos ao reino dos Medos. Ciro convenceu tribos vizinhas a atacar os Medos e, juntos, eles conseguiram derrotá-los. A partir daí, os persas começaram a se espalhar pelo planalto central iraniano e por grande parte da antiga Mesopotâmia. Em 539 a.C., conquistaram a cidade da Babilônia, uma das suas vitórias mais icônicas. Os detalhes desse evento histórico são conhecidos graças a um dos primeiros objetos de propaganda política já descobertos, uma peça gravada e escrita cuneiforme que narra a queda da Babilônia para os persas e ficou conhecida como Cilindro de Ciro. Com a captura da Babilônia, os persas começaram a forjar o primeiro grande império multicultural da Ásia Ocidental. A capital foi estabelecida na cidade de Passárgada, que os arqueólogos descrevem como um paraíso no deserto. Representações arquitetônicas das várias culturas sob domínio persa foram construídas lá. Ciro morreu lutando contra um povo da Ásia Central chamado Masságeta. Mas sua morte não impediu a expansão dos persas, que mais tarde seriam governados pelo homem que levou o império ao seu auge, Dário I, o Grande, que assumiu o poder em 522 a.C. Dário organizou o império, criou um sistema postal, padronizou pesos, medidas e moedas, construiu um canal entre o Nilo e o Mar Vermelho e estabeleceu uma rede de estradas por todo o território. Ele também dividiu o império em satrápias, como as províncias eram chamadas em persa. Cada uma delas era governada por um sátrapa, escolhido entre a elite aristocrática local. Essa é, aliás, uma dessas palavras antigas que foi ganhando novo significado com o tempo. Na origem persa, sátrapa significava protetor do reino, mas com o tempo seu sentido foi transformado e ela passou a ser usada para descrever governantes despóticos ou tirânicos. Também foi sob Dario que o Império construiu sua joia arquitetônica, a cidade de Persépolis, que foi capital cerimonial dos persas. Os aquemênidas buscavam refletir o que acreditavam ser o esplendor da Pérsia por meio da arte e da arquitetura, que era uma mistura de estilos de diferentes regiões. E as ruínas de Persépolis hoje ainda refletem de certa forma a grandiosidade que ela teve. Além de imponente, foi uma das cidades mais ricas do Oriente Médio, o que fez dela objeto de desejo dos arqui-inimigos dos persas, os gregos. A rivalidade entre as duas civilizações se manifestou durante a Era das Guerras Greco-Aquemênidas. Foi nessa época, segundo historiadores, que nasceu a ideia que retratava os persas como opressores tirânicos do mundo livre e racional criado pelos gregos. Durante seu reinado, Dario tentou derrotar os gregos, mas fracassou durante a sangrenta Batalha de Maratona, em 490 a.C. Ele morreu 4 anos depois e o império caiu nas mãos de seu filho, Xerxes. Foi durante o reinado de Xerxes, em 480 a.C., que aconteceu a Batalha das Termópilas, da qual surgiu a lenda dos 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, que confrontaram os persas enquanto eles tentavam tomar o controle dos gregos. Xerxes conseguiu capturar Atenas naquele ano, mas sofreu sérias derrotas e, por fim, desistiu de conquistá-la, percebendo que seria impossível incorporar a Grécia ao Império Persa. Daí para frente, por cerca de um século e meio, o Império Persa enfrentou rebeliões internas, a perda e reconquista do Egito, o esmagamento de uma revolta em Sidon, no atual Líbano, e uma sucessão de assassinatos de membros da realeza. Sua primazia permaneceu incólume por 200 anos, até que na antiga Macedônia surgiu o rei que colocaria fim à hegemonia, Alexandre o Grande, que invadiu a Pérsia em 330 a.C. O rei Dario III não conseguiu conter o avanço das tropas de Alexandre e, enquanto fugia para tentar reagrupar seus soldados, foi assassinado por seu próprio primo Besso, que brevemente se autoproclamou rei dos Aquemênidas. Alexandre saqueou e incendiou Persépolis, disse que levou consigo 200 carroças carregadas de ouro e prata.
Alguns historiadores debatem se esse ataque à capital teve como objetivo apagar a cultura e a identidade dos persas, ou mesmo vingar o saque de Atenas liderado por Xerxes 150 anos antes. Mas a pergunta que muitos especialistas se fazem é como o primeiro Império Persa sobreviveu por tanto tempo. A revista digital da BBC History Extra aponta em um artigo que o fator-chave teria sido o controle da dinastia dos Aquemênidas sobre o trono. A família administrou o império como uma espécie de negócio familiar, e embora houvesse rebeliões internas, elas não tinham como objetivo dividir o império, mas sim assumir a liderança da família real. A morte de Dario III, para os historiadores, marca o fim do império. No período seguinte, o mundo entrou em uma nova fase na história, na qual Alexandre o Grande estabeleceu um novo império que eclipsou os dias de glória da Pérsia Imperial. Se quiser ver mais vídeos como esse, a gente tem uma playlist só com conteúdo de história no YouTube da BBC News Brasil. Acompanhe também nosso conteúdo nas outras redes sociais em bbcbrasil.com. Obrigada.